enfermeiro. Eu sou enfermeiro na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Estou como gerente de educação também na Secretaria. Fiz a minha especialização em neurocirurgia, MBA em gestão hospitalar e agora no MBA em gestão de pessoas. E faço hoje parte da equipe do Instituto Brasília Coaching, onde a gente trabalha com formações em coaching, liderança e inteligência emocional. E por falar em inteligência emocional, hoje é um dos temas que nós vamos trabalhar aqui com vocês. Então, nós vamos falar sobre a empatia, a essência do cuidar, a essência para a gente enquanto profissional de enfermagem. Então, vamos lá, vamos começar a nossa viagem. Para que vocês possam entender um pouco mais a respeito do conceito de empatia, vamos acompanhar o vídeo. E aí vocês avaliam depois no final o contexto e o quanto este tema se insere na nossa prática profissional. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? É importante a gente poder, antes de entrar no tema da empatia, a gente entender esse contexto. Então, na nossa prática profissional, isso não é diferente. Então, quando a gente fala de empatia, vai muito mais além do que simplesmente o conceito de se colocar no lugar do outro. E nós vamos entender um pouco mais desse conceito. Então, vamos lá. Quando a gente olha para o conceito de empatia, é muito importante a gente lembrar que desde os tempos gregos, né, o primeiro conceito da palavra surge então lá na Grécia e tem como a palavra empateia, que naquela época então tinha a tradução de paixão, ser muito afetado, né, afetuoso.
Então, este veio o conceito da palavra. Tempos depois, veio então uma outra reformulação desse conceito, trazendo então muito mais uma aderência ao nosso contexto, à nossa prática, à nossa vivência contemporânea, que diz que é a nossa capacidade de interação social, é a nossa capacidade de construir os nossos sentimentos e pensamentos e nos conectar com alguém. É a nossa habilidade de reconhecer emoções. E muito mais do que isso, é aceitar a perspectiva, crença e valor muito diferente da outra pessoa com a qual a gente se relaciona. Ou, no nosso caso, na nossa prática, com os nossos pacientes, com os nossos clientes. Então, esse conceito da palavra, ele não é tão simples quanto se colocar no lugar do outro. Eu vou me colocar no lugar do outro, mas eu preciso entender qual é o contexto em que ele se insere. Qual é a crença que ele carrega. Qual é a avaliação que ele faz daquele cenário. Para a gente profissional dentro do ambiente hospitalar é muito fácil, é muito tranquilo, estamos nos sentindo no ambiente natural. Para um paciente, para um cliente que vem de fora, ele precisa fazer a análise daquele contexto. Para ele é tudo diferente. E aí se insere dentro de um complexo que muitas das vezes a gente não consegue entender. Qual é, Milton? Justamente a dificuldade que a gente tem de entender a posição do outro, levando em consideração as suas crenças, os seus valores, os seus sentimentos, as suas angústias. Então a empatia ela vai muito mais profunda, é um tema muito mais profundo, abrange muito mais profundamente do que necessariamente se colocar no lugar do outro, tá bom? Então, seguindo aqui, nós vamos entender que Goleman, ele popularizou o conceito da inteligência emocional e é um tema que tem vindo com muita força agora nesse período pandêmico no qual nós estamos vivenciando. Então é muito comum, e aí por experiência eu tenho trabalhado muito com a indústria farmacêutica, justamente para poder apoiar as equipes dentro do cenário pandêmico que todo mundo se insere. E aí a indústria não está fora dessa complexidade pandêmica do momento. Então Goleman, lá em 95, ele trouxe o seguinte conceito para a gente de empatia, que nada mais é do que a tendência para a gente sentir e imaginar como se nós nos comportaríamos ou poderíamos sentir caso estivéssemos na situação do outro, com as circunstâncias que o outro vive, com o contexto que ele está inserido, e aí a gente faz uma avaliação muito mais geral, muito mais profunda da vida do outro com o qual a gente se relaciona. Então, esse é um conceito que Goleman popularizou. E aí, um dado importante para a gente poder entender a importância da empatia, teve uma pesquisadora, Baron Collin, ela trouxe uma constatação por meio de uma ressonância magnética, onde a iluminação dos circuitos neurais, nos momentos em que a pessoa expressava os atos empáticos, era visível durante o exame de ressonância magnética. Então, o exame foi feito justamente nesses momentos e percebia, então, uma iluminação desses circuitos neurais. Logo, a gente precisa entender que a empatia não é um simples ato, é uma habilidade emocional que nós precisamos desenvolver. E eu até costumo brincar que nós, enquanto profissionais de saúde, eu digo profissionais enfermeiro, enfermagem, nós carregamos no nosso DNA profissional a nossa capacidade empática. Afinal, não é fácil lidar com a situação que a gente lidar de vida, doença, morte, e isso em qualquer contexto. Muito mais grave no momento que nós estamos vivenciando, mas sempre esteve presente na nossa prática profissional. Seguindo aqui, nós vamos entender, então, qual é a importância da gente estabelecer a nossa relação enfermagem-paciente, enfermagem-cliente, dentro do contexto da empatia. Então, vamos entender? Quando a gente fala de relação enfermagem-paciente, ela está pautada essencialmente na comunicação. É impossível imaginar uma empatia sem ter uma comunicação assertiva. É impossível querer empatizar com alguém se eu não entender o que é empatia. Um outro ponto importante que vale a pena destacar é que a cada situação de comunicação, eu preciso me atentar tanto para a minha comunicação verbal quanto para a minha comunicação não verbal. Eu tendo a dizer que o nosso corpo, ele é um verdadeiro, ele adora se fazer a delação premiada, ele não esconde aquilo que nós estamos sentindo. Então, toma cuidado, às vezes o nosso não verbal está falando muito mais do que a situação, do que a nossa própria comunicação verbal. Eu estava vendo uma reportagem agora no domingo, e aí uma profissional, o Dom Cláudio, que foi acometida por Covid, e aí no meio da reportagem ela dizia que quando ela foi entubada, aparentemente dias depois, ela não sabe precisar quanto, ela se recorda da equipe que estava prestando assistência, equipe de enfermagem,
falar, nossa, 34 anos, tão jovem, né? Morreu por Covid e é entubada. Então, são flashes de memória que em algum momento isso vai acontecer, a depender do nível de sedação, e que ela se recorda dessa fala. E aí o questionamento é, dessa minha comunicação verbal, ela foi adequada para aquele momento? Esse é o tipo de comunicação que eu vou estabelecer empatia com essa paciente, com essa cliente. Então, atente-se. A nossa comunicação não verbal, ela diz muito daquilo que a gente sente. E este é um tipo de comunicação, este é um tipo de sentimento que a gente não consegue esconder. Então, tome cuidado, tá bom? Um outro ponto importante que nós vamos ressaltar aqui é que a comunicação, ela é entendida como um processo de compreender. Eu vou compartilhar a mensagem, eu vou receber mensagem também. Então, ora eu comunico recebendo mensagens. Então, recebo uma mensagem, comunico com o meu interlocutor. Então, o processo de empatia nasce dessa nossa base de comunicação. E a nossa interação, a nossa comunicação, ela é essencial, ela é indispensável para que a gente possa desenvolver a empatia. E esse tema é um tema extremamente hoje trabalhado dentro do contexto de formação de profissionais, mas também na nossa vida profissional ali fora já da academia. Seguindo aqui, nós vamos entender então qual é a importância da empatia. Eu entendo que a empatia ela tem a origem grega, que ela tem essa característica de nos sintonizarmos com as outras pessoas, de nos conectarmos com essas pessoas. Mas qual é a importância de fato para a gente enquanto profissional de enfermagem? Então vamos entender? Quando eu olho para a importância, a primeira delas é, eu consigo, por meio da empatia, definir com o paciente ou apoiá-lo nessa definição, para que ele possa alcançar aquela meta vinculada ao tratamento dele. Então, o objetivo daquele tratamento é que ele se recupere e vá para casa. Só que a diferença, muitas das vezes, é que ele não quer se submeter a um processo de reabilitação. Muitas das vezes, ele não quer continuar fazendo o acompanhamento ambulatorial, porque ele tem uma resistência, às vezes ele não mora na mesma cidade. Então nós temos aqui em Brasília uma particularidade de recebermos muitos pacientes fora do Distrito Federal. E como que fica para esse paciente conseguir então fazer o tratamento? Um contexto muito importante, eu lembro quando eu estava como gestor na neurocirurgia base, isso até 2017, era muito comum nós recebermos pacientes de Goiás, Minas, São Paulo, Bahia, crianças indígenas de toda a região norte do país, por ser uma neurocirurgia e ser referência para mais de 10 milhões de pessoas, então tinha essa particularidade. E como que fica esse meu processo empático? Imagina a situação de você ter que empatizar com uma criança indígena a qual não conhece ou não consegue entender o nosso vocabulário. Literalmente. Ela não entende o que falamos e não entende o nosso vocabulário. Então, eles têm um linguajar próprio, a depender da tribo, e nós tínhamos essa dificuldade. Como é que nós íamos cuidar de um paciente com essas circunstâncias? Então, para isso, tinha as nossas saídas, Nós buscávamos apoio na casa do índio. E aí era a melhor forma de fazer o tratamento. Agora, imagine a situação de você encaminhar a criança para o centro cirúrgico, o pai acompanhando, e aí chega na porta do centro cirúrgico, alguém tem que dizer para ele que ele precisa voltar para a enfermaria. Como que eu explico para ele? Eu não consigo me comunicar. Então, o nosso processo de empatizar com ele era muito mais o empatizar não verbal. Mais uma vez, a importância da nossa comunicação não verbal, tá bom? Então, seguindo aqui, a nossa empatia ela vai ter uma importância muito grande para promoção, manutenção e recuperação da saúde física e mental. Então, lembre-se, o nosso processo empático, ele vai permear desde a atenção primária até a atenção secundária, até o processo de reabilitação. É o nosso dia a dia com a nossa equipe, nosso dia a dia com os colegas de profissão ou multidisciplinar. Então, a empatia, ela permeia por todos esses caminhos. Daí a importância da gente desenvolver essa habilidade. E, além disso, ela vai aumentar os nossos níveis de satisfação por parte do nosso cliente. Então, o nosso atendimento ele vai ser muito mais bem avaliado. Ah, Nilton, mas veja só, eu estou dentro do serviço público. Não existe essa avaliação. Existe. E nós temos eu costumo dizer muito dentro da secretaria, que nós temos ainda uma cobrança muito maior. Porque nós temos que, de fato, encantar o nosso cliente. Ah, Nilton, mas olha só, nós não temos uma quantidade infinita de recursos. Nada justifica a nossa falta de empatia e mau atendimento.
ele vai se lembrar, não foi da ressonância que quebrou. Ele não vai se lembrar que a cirurgia foi adiada. Ele vai se lembrar do seu atendimento que não foi tão assertivo e tão objetivo quanto deveria ser. E aí eu sempre pergunto, se você fosse hoje ser paciente, você gostaria de ser tratado da forma que você atende hoje? Então fica uma pergunta de reflexão, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos entender que a importância da empatia ainda, ela vai inferir dentro do nosso processo terapêutico. É a empatia sendo utilizada como um processo terapêutico. Não adianta eu disparar uma quantidade de recursos infinitos, seja recursos tecnológicos, recursos terapêuticos, se eu não tiver empatia com aquele paciente, com aquele cliente. Imagine você, quantas vezes a gente vai procurar informação para alguém, né? Nós profissionais procurando informações para outros profissionais dentro do mesmo local e nós somos ali maltratados ou às vezes muito mal recebidos. Então esse é o processo que a gente precisa lembrar. A empatia, ela pode ser e deve ser utilizada como processo terapêutico. Existem hoje diversos estudos que apontam que a empatia ela é uma base essencial para um cuidado humanizado, mas para que aquele paciente aderir ao planejamento terapêutico e principalmente para que ele possa se recuperar, tá bom? Tá bom, Nilton, mas qual é a importância então da empatia dentro do contexto da enfermagem? E aí é importante falar que a nossa habilidade técnica, os nossos conhecimentos, de nada vão servir se não tivermos um equilíbrio entre a nossa prática profissional e o nosso comportamento humanístico. Então não adianta você, né, apresentar um currículo gigantesco, uma prática, uma experiência profissional enorme, se você não tiver tudo isso alinhado com o seu comportamento humanístico. Isso tem que estar numa balança, isso tem que ser equilibrado. Nós vamos buscar sempre esse equilíbrio, mas tenha certeza que as pessoas com as quais, né, trabalhamos e os pacientes que nós atendemos sempre vão se lembrar de nós com a nossa forma de nos comportar, não do nosso currículo em si, tá bom? Tá certo, Nilton, e quais podem ser então os obstáculos? E aí eu pergunto para vocês, hoje, na nossa prática, quais podem ser os obstáculos que vocês entendem existir? Ah, Nilton, tem diversos, né? A gente vai ter aqui, como por exemplo, um serviço de urgência e emergência. Como ser empático num serviço que tem por natureza um atendimento rápido, efetivo? Então nós temos que quebrar essa barreira. Ah, Nilton, mas você está dizendo atendimento pré-hospitalar? Tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. Então, a equipe que está lotada em pronto-socorro, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse processo empático. Por quê? É uma demanda muito alta de paciente, são pacientes que tendem a ter um quadro muito mais grave, principalmente nas salas vermelhas, né, centros de trauma, como acontece hoje no base, ou neurocardiovascular. Então, a equipe ela é submetida a alta carga de estresse, e isso pode, de fato, prejudicar o processo empático. Além disso, a superlotação. Então, a alta demanda pela procura dos serviços de saúde, em especial agora na pandemia, tem gerado aí uma dificuldade, um obstáculo para que esses profissionais se tornem ainda mais empáticos com os nossos clientes. Outro ponto a ser ressaltado, sobrecarga de trabalho. Então, quem nunca ou ficou ou está nesse exato momento sobrecarregado, né, suportando ali uma alta carga, tanto de estresse quanto de trabalho, vendo colegas adoecerem por questões, né, tanto os laborais quanto também a questão, né, do próprio coronavírus. Então, toda essa situação, ela nos coloca numa situação muito vulnerável para que a gente possa, de fato, ter a habilidade de empatizar com o outro. E aí, novamente, precisamos lembrar que a base da nossa profissão, a enfermagem, ela tem como essência o cuidar. É a arte do cuidar. E nunca a população imaginou que seríamos tão importantes quanto agora estão valorizando a nossa categoria. Longe do ideal, tenho certeza disso. Mas evoluímos bastante, porque entenderam que nós somos um pilar central dentro da saúde, seja ela pública, seja ela privada. Outro obstáculo que pode surgir, os ambientes estressantes. Então, eu sempre digo que ambiente fechado, terapia intensiva, né, os centros cirúrgicos, o CME, né, pronto-socorro, tendem a ser ambientes que geram uma alta carga de estresse. Isso pode acabar gerando desgaste físico e emocional para a equipe que trabalha conosco. Então, daí a importância de eu lembrar que eu preciso me empatizar, principalmente com os colegas que estão comigo no plantão. Eu posso fazer tudo certo, mas se eu não tiver empatia, é difícil de trabalhar, né?
É muito bacana porque às vezes as pessoas falam, ô Newton, você não está entendendo. Olha, quando o plantão tem equipe X, o plantão é outro. Mas quando o Newton está no plantão, meu Deus, é aquele plantão que se arrasta. 12 horas parecem 12 semanas, de tão difícil que é. Por quê? Porque muitas das vezes eu, enquanto profissional, não tenho essa prática desenvolvida. Outro obstáculo? Serviços com funcionamento deficitário ou burocrático. Então, às vezes, a burocracia é tanta que a gente não consegue ter a habilidade de empatizar, porque enquanto eu poderia estar ali me comunicando com o cliente, eu tenho uma infinidade de burocracia para resolver. Ou às vezes o serviço é tão burocrático para esse cliente chegar para a gente, que ele já está tão desgastado de passar no local, encontrar a porta fechada, passa no outro local, recusa de atendimento, passa no outro, ele não consegue ser atendido, que quando ele chega para falar conosco, já chega bem alterado. E essa é uma habilidade que nós precisamos ter. Como eu consigo lidar com um paciente, com a família, né, geralmente a família inteira acompanhando, num momento de estresse, uma alta carga de estresse. Então eu preciso lembrar disso também, tá bom? Tá certo, Newton, os obstáculos são esses, ainda tem diversos, eu entendo isso, a nossa proposta aqui não é esgotar, né, os obstáculos, eu sei que nós vamos encontrar aí diversos, mas é só para a gente poder refletir nos obstáculos que existem hoje e qual é o nosso comportamento esperado diante de cada um deles. Qual é o benefício, então, Newton? Quando você fala de benefício, às vezes a pessoa fala, é muito difícil eu entender que existe esse benefício hoje. Então vamos lembrar de um primeiro? Primeira coisa, satisfação profissional. Quem não gosta, né, de receber um elogio, seja da equipe, né, dos seus pares, seja do próprio chefe da liderança, mas em especial dos nossos clientes, né, dos nossos pacientes. Eu falo que aquilo talvez seja um grande fator que nos atrai a fazer o que nós fazemos todos os dias, que é lidar com o processo de saúde, né, muitas das vezes perder o paciente e ter que fazer a comunicação da má notícia para a família. Então, essa força vem muito da satisfação profissional que nós temos quando recebemos um elogio, quando a família reconhece o trabalho que nós fazemos. Outro benefício, relação de ajuda e confiança. Então, o paciente, o nosso cliente, ele entende que você ajuda e ele passa a estabelecer um elo de confiança com você. Este é um grande benefício, porque ele entende que tem em você uma pessoa que ele confia, que ele pode contar e que certamente ele não vai esquecer. Outro benefício, adesão ao tratamento. Eu lembro na Neuro que nós passávamos uma visita clínica, né, nas segundas, e nas quintas nós fazíamos uma reunião clínica com a equipe multidisciplinar. Então, nós tratávamos de situações específicas, né, de dificuldades pontuais de alguma família. Então, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo, com um assistente social, a equipe de enfermagem, a terapeuta ocupacional, a físio e a fono. E o residente de medicina, em algumas situações. Então, era muito comum, naquelas nossas reuniões, a gente se deparar com situações em que o paciente não estava aderindo a um tratamento porque ele não entendia exatamente o que o profissional médico tinha dito. E às vezes nós mesmos, enfermagem, né, falamos num linguajar, num dialeto que poucas pessoas vão entender. Olha, Newton, o senhor está com a hipertensão. Não, a pressão alta. Olha, imagina na neurocirurgia. O senhor tem um tumor de fossa posterior. O paciente não vai entender. Então, a forma que nós tratávamos era, seu João, infelizmente tem uma massa, tem um tumor dentro da cabeça do senhor. E precisa ser aberta para poder tirar essa massa lá de dentro. O senhor está entendendo? Então, é muito mais fácil para ele poder entender. Só que para isso precisa ter um elo de comunicação. Eu tenho que ter clareza no que eu estou dizendo, ser assertivo e ele entender o que eu estou transmitindo naquele momento. Então, em muitas situações, o paciente ele não adere ao tratamento porque não tem esse vínculo, não se cria empatia. Às vezes tratam um paciente, né, um cliente, como se ele fosse mais um nome, mais uma pessoa na fila, e ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa que faz muita importância na vida de alguém. E tem muita gente em casa esperando aquela pessoa voltar para a casa dele. Então nós temos que ter esse cuidado. A empatia, o primeiro benefício é essa adesão ao tratamento. Outro benefício, diminuição do estresse por fatores ambientais. O ambiente pode ser ruim, mas se nós temos uma equipe boa, uma equipe que é colaborativa, que entende, que é parceira, facilmente nosso plantão se torna mais fácil. Nós não temos, infelizmente, né, uma caneta mágica que a gente clica lá e tudo se resolve. Mas nós temos a nossa capacidade profissional de tornar o ambiente muito mais leve. Seja para nós enquanto profissionais,
seja para aquele paciente, para aquela família que está do outro lado da enfermaria, no pronto-socorro, no leito hospitalar, aguardando a cirurgia. Eu sempre dizia para a equipe quando eu liderava na Neuro que era muito mais fácil estarmos no lado do profissional do que no lado da família. Porque quando cancela uma cirurgia, para a gente pode ser algo comum, mas para ele foi uma má notícia, uma péssima notícia. Então nós temos que ter esse olhar e dizer, olha, infelizmente cancelou, nossa, deixa eu sentar, deixa eu entender o que ele está me trazendo como angústia. Porque muitas das vezes nós somos os únicos profissionais de saúde que estamos 24 horas com aquele paciente. Por mais sobrecarregados que estejamos, nós temos essa missão. E esse elo se cria. Então nós temos que valorizar a empatia justamente para dizer, olha, então, pois é, seu João, teve que cancelar, né, essa questão pandêmica, olha a situação, mas eu preciso estar ali junto com ele. Eu não posso chegar para um paciente, querer ser empático e falar, ah, seu João, fica tranquilo, eu entendo o senhor. Não, eu não entendo. Eu não entendo, porque não foi a minha cirurgia que foi cancelada, foi a dele. Então lembre-se disso. Empatia é você se conectar com ele, lembrando do contexto que ele vive, dos sentimentos, das angústias, da percepção e visão de mundo que ele traz com ele naquele momento. Então não se esqueça disso, tá bom? Outro benefício, Nilton, então vamos lá. Melhor interação social. Quem não gosta de ter uma boa interação? Quem não gosta de fazer amizade? Quem não gosta de ter contato com pessoas? Talvez este seja um dos maiores problemas que nós temos enfrentado por conta da pandemia. De repente, andávamos, né, tão aí assoberbados no automático, que a gente conversava com as pessoas olhando para o celular e dizia, pode falar que eu estou te ouvindo, tá? E na verdade a gente não estava ouvindo. A gente estava conectado com as nossas redes sociais, enfim. E de repente tivemos que parar, usar máscara, principalmente no ambiente fora, né, extra-hospitalar, enquanto para a gente a máscara já era um EPI que todo mundo usava sem nenhuma dificuldade, a população começou a sofrer. Então, olha, eu não consigo falar porque eu estou de máscara. Aí tira a máscara para falar. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é, teve que vir uma máscara para a gente começar a olhar no olho da outra pessoa para entender de fato o que ela está dizendo. Porque agora a gente não consegue muito mais ouvir, a nossa voz fica mais abafada. Então a gente teve que parar. Se eu quero me conectar com o outro, eu preciso olhar no olho dele para entender qual é o sentimento que ele está me transmitindo naquele momento. E essa nossa interação precisa ser provocada. Eu costumo dizer que o distanciamento social ele é extremamente importante, mas não é distanciamento afetivo. Então, conecte-se com as pessoas. Mantenha a distância por questão da Covid, mas mantenha essa interação afetiva com o outro. Seja por uma ligação, uma videochamada, seja por qualquer outro aplicativo, mas conecte-se com as pessoas, tá bom? Outro benefício, flexibilidade. Às vezes tendemos a seguir um caminho de que o meu jeito, é certo, o senhor, paciente, vai tomar essas medicações, o senhor vai para casa, tem que seguir essas e essas. Peraí, essas recomendações é uma coisa, mas o que de fato ele precisa fazer? Então, esse grande benefício da flexibilidade nos permite orientar o paciente, mas também ter a certeza que a gente tem que ser mais assertivo e empático com ele. Às vezes, né, eu me recordo de uma situação recente, nós atendemos uma equipe de um PSF aqui em Brasília, de uma UBS na zona rural, e essa equipe da UBS, ela disse que o paciente, ele, de fato, ele não conseguia seguir lá a prescrição médica, porque para ele era muito difícil. Porque às vezes o médico coloca, né, ou o outro profissional até prescreve, olha, senhor Nilton, o senhor vai tomar o comprimido, tá, da pressão, quando o senhor tomar café da manhã. Aí ele fala, não, mas tomar café da manhã? Não, o que ele fazia? Colocava lá, tomar às 7, junto com o café. Só que o paciente Newton, ele levanta 5. Então, 7 da manhã para ele, já trabalhou 2 horas. Eu trabalho na chácara, no serviço braçal. Então, o que ele teve que fazer? Criar simbologias. O horário do café, para eu colocar lá o solzinho, para eu lembrar de tomar o medicamento. O horário do almoço, o horário do jantar. Então, é uma habilidade que a gente tem que ter e isso que nos permite é a flexibilidade, tá bom? Mais benefícios? Então vamos entender aqui. Capacidade de compreender os sentimentos e emoções e sensações expressadas pelo nosso paciente, pela outra pessoa com a qual a gente conversa. Outro benefício? Redução dos adoecimentos ocupacionais. Uma coisa é a gente tratar o nosso paciente, mas nós não queremos estar do lado, né, de lá. Querer ser paciente, ser cliente. Então, tome cuidado. Às vezes a gente fala tanto, e às vezes é um apelo que a gente tem dentro da gerência de educação hoje na secretaria,
que é de capacitar a equipe, de proporcionar treinamento, mas ainda às vezes existe uma grande resistência. Se capacite, busque fazer diversos cursos que você puder. Oh, Deus, mas eu estou tão cansado. Né? Eu estava brincando esses dias que as pessoas nem compraram tanto ovos de Páscoa esse ano, porque estavam com medo de abrir o ovo lá dentro e ter uma live. Isso acontece. Mas procura um curso, vai se qualificar, mas busca aqueles pontos que você entende hoje ser necessário para você. Então, para mim, desenvolver inteligência emocional é importante. Busque algo nessa área. Vai ler algum livro, busque alguma informação, busque um curso, mas se desenvolva. Além disso, qualidade da assistência de enfermagem. Então, quando eu tenho essa habilidade da empatia, um grande benefício é, olha a qualidade da assistência que eu presto. Olha a qualidade do meu atendimento. Por mais ruim que seja, a fila, a superlotação, a falta de alguns insumos pode acontecer. Então, olha o que eu estou entregando para o meu paciente. É uma qualidade de assistência. Outro benefício, maior equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional. Então, quando a gente olha para o nosso ambiente hospitalar, para um ambiente de pressão, de estresse, como é que eu estou na minha vida pessoal, então? Ontem eu estava num treinamento à noite e comentei isso muito com a equipe de fisioterapeutas. Qual é o conteúdo do seu trabalho que você tem levado para sua casa hoje? É a pressão, é o estresse? Eu entendo. Mas aprenda a bater o seu ponto, a finalizar o seu plantão e ir para sua casa. Tem alguém na sua casa que espera por você. Mas não espera que você traga os problemas os quais você vivenciou um dia todo, uma noite toda, para dentro do seu lar. Cuidado, tenha esse equilíbrio. Aprenda a equilibrar. Ora, vamos ter uma pressão maior no trabalho? Vamos. Ora, vamos ter uma situação um pouco mais de estresse na sua vida pessoal? Vamos. Mas equilibre. Se a gente não tiver essa balança muito clara, em algum momento poderemos sim adoecer. E um outro objetivo, um outro benefício, né, melhor dizendo, é a nossa comunicação assertiva. Então, quanto mais empático eu sou, mais fácil se torna a minha comunicação. Quanto mais fácil se torna a minha comunicação, maior é a empatia que eu crio com o meu paciente, com o meu cliente. E o último benefício, a sua qualidade de vida. Então, qualidade de vida, por mais amplo que seja, é lembrar que eu preciso estar bem profissionalmente, eu preciso estar bem pessoalmente. E eu preciso ser nutrido desses dois caminhos, pessoal e profissional. Senão eu não vou conseguir buscar essa tão assim, ovacionada qualidade de vida, tão audaciosa qualidade de vida, que muitas das vezes a gente pouco encontra. Então, entenda que a empatia, um dos benefícios também vai ser a sua qualidade de vida. Tá bom, Neutro, e como que a gente pode desenvolver, então, a empatia? Então, para que a gente possa desenvolver a empatia, o primeiro ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção é que você comece a buscar o seu autoconhecimento emocional. Qual é o tipo de emoção que eu sinto nesse exato momento? Qual é o tipo de comportamento que eu tenho quando alguém fala alto comigo? Qual é o tipo de comportamento que eu tenho quando alguém contraria uma vontade que eu tenho? Ou contraria uma regra que eu impus? Então, esse meu autoconhecimento vai me permitir, principalmente, buscar a empatia. Porque o fato do outro não cumprir uma regra estabelecida não é porque ele não quis cumprir. Eu preciso entender qual foi a dificuldade que ele teve e entender e seguir. E não simplesmente dizer, agora ele vai ver. O paciente do mesmo jeito. Já expliquei, não quer seguir? Não, eu já lavei as minhas mãos, não faço mais nada. Espera aí, não é por este caminho. Então, busque o seu autoconhecimento emocional. Outro ponto, desenvolva a sua escuta empática. Tá bom, Newton, mas espera aí, o que é escuta empática? Quando eu penso na empatia, eu não preciso me conectar com o outro. Então, quando eu falo da escuta empática, eu conseguir olhar para o outro, entender o que ele está me verbalizando, através da comunicação verbal, mas também compreender o comportamento emocional que ele adota naquele momento. Então, essa é a escuta empática. É escutar as suas palavras, observar os seus gestos corporais, se ele está com o braço cruzado, se ele está coçando a cabeça porque às vezes ele está ali ansioso para poder se pronunciar logo. Então, observa o gesto e a postura corporal daquela pessoa também, tá bom? Outro ponto para que a gente possa desenvolver a nossa empatia é um bem-estar físico e mental. Então, tenha uma boa noite de sono, mantenha uma alimentação balanceada, busque fazer uma atividade física. São formas que a gente tem de se conectar, principalmente, estar bem fisicamente e mentalmente, para que a gente possa desenvolver a nossa empatia. É muito difícil a gente ficar no plantão, às vezes, de 12 horas,
né, às vezes fazendo duplas jornadas ou triplas jornadas, né, como acontece com a maioria dos profissionais de enfermagem hoje. Então, a gente vai perdendo ali o nosso limiar de paciência. Como é que eu vou conseguir ser empático com o outro se a minha paciência já foi, né, já esgotou-se? Então, cuidado. Esgotou? Vai para casa, uma boa noite de sono, uma atividade física, se reequilibre, tá? Outra dica, abstenha-se do seu julgamento. A ausência de julgamento prévio. Eu não posso olhar para aquele paciente, olhar para aquele profissional, olhar para outra pessoa e já ir rotulando ele. Ah, o Newton é isso. Ah, o fulano é isso. Se aquiete. O seu julgamento ele serve apenas para você. Todas as vezes que a gente começa a julgar o outro, a gente tende a criar um rótulo que nos impossibilita de ser empático. Eu lembro que quando eu estava na liderança, às vezes a pessoa entrava na sala, você já começava a pensar, não, ela já vem me pedir escala, já vem me pedir abono, já vem me pedir qualquer coisa, qualquer benefício que fosse para aquela pessoa. E na verdade não. Às vezes a pessoa sentava, conversava, trazia um problema pessoal, compartilhava uma angústia, né, familiar que ela estava vivenciando no momento. Então, abstenha-se de julgar o outro. Se você quer empatizar, não julgue. Outra dica, compreender as emoções e sentimentos dos outros. Como que eu faço isso? Ao invés de a gente olhar para aquela pessoa que está pensativa e falar, o que foi, Nilton? Você está depressivo hoje? Não. Sempre fala, oi, Nilton, tudo bem? Te achei calado hoje, está tudo ótimo na sua casa, você está bem? Posso fazer alguma coisa por você? Como eu posso te ajudar? O que, de fato, eu poderia fazer para que você se sentisse melhor? O que precisa acontecer agora para você se sentir um pouco mais animado, se for essa situação? Tá? Então, compreenda o sentimento do outro. E desenvolva suas habilidades emocionais. Então, quando eu digo de desenvolver habilidades emocionais, trabalhe, então, o seu reconhecimento social. Como é que eu me conecto com o outro? Qual emoção eu tenho, o que eu sinto, como eu me conecto com o outro? Busque se desenvolver. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, dá só uma olhadinha nesse mapa da empatia em saúde. Esse aqui é um artigo publicado agora bem recente, em 2020, onde ele trouxe em 4 quadrantes uma abordagem para nós enquanto profissionais. Então, no primeiro quadrante, ele vai simplesmente dizer, acabei de atender o paciente, então atendi agora o Newton, paciente, cliente. Tá bom. Newton, se você atendeu ali o João, me fala uma coisa, o que você sentiria se estivesse no lugar do João? Faz aí uma reflexão. O que você sentiria se você estivesse no lugar do paciente que você acabou de atender? Esse é o primeiro ponto, tá? E aí é uma perspectiva, é a sua interpretação. Mas não vai aí ficar com muito receio de falar, não, eu acho que eu fui excelente. Tá bom, mas se eu perguntasse para ele, o que você acha que ele diria do seu atendimento? Então, avalie isso, tá bom? Segundo ponto, segundo quadrante, qual a sua percepção das necessidades, desejos dessa pessoa, atuais e futuros? O que você entendeu da conversa que você teve com ele? Do seu relacionamento ali, enfermagem-paciente? Ficou claro? Você tem clareza dessa percepção de necessidades? Isso tem que estar muito explícito, tá? Eu não posso simplesmente dizer, não, eu acho que ele está ótimo. Então, aí, fazendo uma analogia, eu lembro de uma vez que nós estávamos trabalhando uma alta com um paciente na neuro, paciente tracostomizado, né, infelizmente, por sequelas de um AVC hemorrágico. E aí nós estávamos programando uma alta e no meio de uma reunião clínica que nós fazíamos nas quintas, como eu comentei com vocês, a nossa assistente social falou, gente, não dá para poder andar com o nosso plano de alta. Por quê? Porque a casa dessa família é de terra, é chão batido, eles moram dentro de uma casa que o telhado é de palha, as paredes é de barro, e ele está com uma traqueostomia e não tem como a gente mandar o paciente para casa nessa situação. Certamente teremos problemas e intercorrências. Então, faz a análise. E como que ela captou isso? Com base na entrevista, com base na avaliação dentro do contexto social daquela família. Quando a esposa chegou, ela começou a relatar todas essas dificuldades, né, de habitação. Então, imagina, se ela não tivesse tido essa sensibilidade, tido essa percepção, nós poderíamos ter tido grandes problemas com aquele paciente. Ou adiantar uma alta, né, sem necessidade. O terceiro quadrante, como me sinto conhecendo a história daquele paciente, do paciente que eu acabei de atender. Agora sou eu, como eu me sinto sabendo da história dele. Como eu me sinto quando eu lembro que aquele paciente que eu atendia na neuro,
Ele estava trabalhando numa marcenaria, foi descer uma tábua de um caminhão, uma tábua veio, acertou a região occipital dele, literalmente na nuca, e ele ficou um paciente tetraplégico, porque fraturou a cervical dele. Se não me engano, C3, C4. Como que eu me sinto sabendo da história dele? Olhando hoje para aquele paciente, ele não conseguia mexer a mão. Ele conseguia falar, ainda traqueostomizado por conta, né, da necessidade do respirador, do ventilador mecânico, e ele ficava assoviando, e a equipe entendia aquele linguajar para mudar ele de posição. Como que eu me sinto quando conheço essa história? E o quarto ponto, como posso ajudar essa pessoa? E o ajudar não é a questão financeira, tá? O ajudar é a gente poder acolher bem, a gente poder atender bem. Se é um paciente que tem direito a alguns benefícios sociais, direcionar para assistente social. Se é um paciente que tem necessidade de uma reabilitação, direcionar para o hospital que precisa fazer a reabilitação, hoje nosso hospital de apoio, e outras unidades na secretaria. Então, como que eu me sinto? Mas agora, como que eu posso ajudar? E aí, ao final desse mapa, os autores trouxeram aqui para você fazer, né, a marcação na carinha, no rostinho que aparece. Alegre, triste, ao final. Me fala uma coisa, ao final do seu atendimento, como que você poderia marcar aqui de modo a demonstrar a imagem que melhor expressa os sentimentos predominantes dessa pessoa, daquele paciente? E aí você vai lá e vai marcar. Era alegria? Era tristeza? Raiva? Medo? Surpresa? Indiferença? Então, esse é o mapa da empatia. Tá bom? Então, lembre-se, quando a gente fala de empatia, vai muito mais além de querer simplesmente se colocar no lugar do outro. E aí, para finalizar, é importante a gente lembrar que somente com a verdadeira intenção de cuidar é possível desenvolver uma relação empática. Somente assim vamos conseguir ser empáticos. Esse é o nosso papel. Nosso papel de profissional em enfermagem, hoje em especial no Distrito Federal. A gente carrega isso no nosso DNA. A empatia tem que fazer parte da nossa prática profissional. Por mais difícil que seja a situação, mas nós temos condições de entregar muito mais, porque nós somos profissionais de saúde com a melhor qualificação que existe. Porque nós temos a habilidade de não só entender da doença, do tratamento, mas principalmente a nossa capacidade de empática de se conectar com aquela pessoa que nós estamos atendendo no momento. Tá bom? Para hoje era isso que nós tínhamos que falar. Agradeço muito a atenção de vocês, tem os meus contatos ao final, então qualquer dúvida me mande e-mail, terei o maior prazer de responder. Espero te encontrar em breve e até a próxima. Obrigado.